Dinossauros. Os maiores predadores que já habitaram a Terra há milhões de anos atrás. Você já imaginou como seria se por um acaso eles não fossem extintos? Pois bem, vamos tentar simular como seria o nosso dia a dia com essas criaturas. Bom, os dinossauros foram gigantes predadores que surgiram na Terra há cerca de 231 milhões de anos atrás, por volta do período Triássico. E foram extintos há 66 milhões de anos no fim do período Cretáceo e da Era Mesozoica. Portanto, vamos imaginar que por um acaso o meteoro que colidiu com o solo de Chicxulub há 66 milhões de anos atrás, no México, tivesse errado a direção e passou direto, não colidindo com a Terra. Bom, e onde estaríamos neste cenário? Uma coisa é certa, não estaríamos na frente de um computador jogando videogames, muito menos comendo de garfo e faca. Tendo em vista que o ser humano não conseguiria evoluir de criaturas menores até alcançar uma altura ideal, iríamos permanecer dentro de tocas pequenas, já que não teríamos força suficiente para ir contra predadores gigantes, e seríamos presas fáceis a qualquer tipo de criatura que cruzasse nosso caminho. Assim como a história de evolução dos seres humanos, a dos dinossauros não seriam diferentes. Eles continuariam a evoluir, o que iria gerar dinossauros totalmente diferentes dos quais temos conhecimentos. A evolução dos dinossauros seria magnífica. O hadrossauro, dinossauro de hábitos anfíbios, tinha membranas entre os dedos, como os patos, e usava os ambientes aquáticos como fonte de alimento e refúgio. Ele daria origem a uma espécie de dinossauro aquático. A versão evoluída teria revestimento de placas dérmicas e atingiria até 20 metros de comprimento. O movimento da cauda longa e achatada auxiliaria seu deslocamento na água. O Deinonychossauro teria evoluído por dois caminhos. Um levaria ao dinossauroide inteligente, o outro, ao seu parente mais bestial, um predador das savanas. Esse predador teria boa parte dos traços do seu ancestral, porém possuiria cérebro mais evoluído. O Deinonychossauro seria talvez a evolução de uma raça inteligente. Ele era um bipede cujo cérebro tinha potencial para crescer. Poderia ter evoluído a ponto de dar origem a uma espécie inteligente. Como todo ser racional, esse dinossauro se manteria longe dos seus predadores e perto de seus semelhantes, isolando-se das espécies selvagens. O Triceratops daria origem a um grande herbívoro. Seu pescoço seria mais longo para alcançar as gramíneas de alto poder nutritivo e a dentição seria adaptada para mastigá-las. Para andar no solo duro dos pastos, que ainda não existiam na época dos dinossauros, o herbívoro passaria a se apoiar apenas na ponta dos dedos, desenvolvendo um casco, como o de um cavalo. O mais famoso e temido dos dinossauros teria desaparecido, já que, na época da grande extinção, o tiranossauro já havia atingido o auge de sua evolução. Ao contrário do que vemos nos filmes, a fera era lenta, provavelmente não vociferava e, pasme, não caçava. Era, na verdade, um carnívoro oportunista, alimentando-se de grandes animais mortos. Porém, como seria se o ser humano conseguisse dominar essas feras? Bom, usaríamos esses dinossauros para benefício próprio. Como por exemplo, já pensou em viajar voando nas costas de um pterodáctilo? Ou fazer uma visita à aldeia de seu familiar com seu Triceratops 0 km, ou ver seu filho brincando de escorregar no pescoço de um Apatosaurus. De toda forma, se os dinossauros ainda existissem, o ser humano jamais teria chegado ao ponto em que chegou. जवानी तेरी अख मस्तानी मित्रा नु दे कोई